Então vamos lá. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí via internet o projeto noenem.com.br, esse projeto que está trazendo inúmeras aulas aí de qualidade para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, para você que está se preparando também para outros concursos, para você que está se preparando aí para algum vestibular que você venha fazer, mas o nosso foco aqui é o Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso foco aqui é o tão famoso Enem, esse que dá acesso aí a todas as universidades públicas do nosso país, sobretudo as universidades federais, a maior parte das universidades estaduais, faz com que você tenha acesso aí a todos os programas de acesso à universidade pública, né, programas do governo, ProUni, o FIES, via SISU, via Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Maurício Manuel e vou estar com vocês aqui ao longo dessas próximas 1 hora aí para a gente poder estudar um pouquinho sobre interpretação de textos para o Enem. Interpretação de textos, esse assunto extremamente importante para quem vai fazer o Enem, esse assunto extremamente importante aí para quem vai fazer algum concurso ou vestibular, porque a interpretação de textos é o assunto que mais cai em todas as provas de vestibular e o assunto que mais cai do Enem desde a sua edição de 1998 até a última edição de 2015, né, que foi a edição do ano passado. E o interessante é que o assunto interpretação textual está presente em todas as áreas do conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio, para que você consiga responder bem as questões de ciências humanas, de ciências da natureza, de matemática, sobretudo de redação e linguagens e códigos, você precisa compreender, você precisa estudar, você precisa entender bem esse processo de compreensão textual, e é tudo isso que a gente vai ver aqui na nossa aula, é tudo isso que a gente vai ver aqui no projeto noenem.com.br. A interpretação textual, ela é extremamente importante porque ela está de fato presente em todas as provas, né, em todas as áreas do conhecimento do Enem. Você pode estudar aí, dentro da linguagens e códigos, a gramática, pode estudar a regência, pode estudar a concordância. Na matemática você pode estudar todas as nuances da matemática, nas ciências da natureza também, ciências humanas também da mesma forma. Porém, esses assuntos que você estuda podem ou não cair na prova do Enem, né? Agora, interpretação textual cai em todas as provas do Enem. Isso não tenha dúvidas. E é por isso que nós precisamos começar a compreender essa interpretação textual agora de uma forma diferente, né? Porque os vestibulares mais tradicionais traziam a interpretação textual de uma forma, digamos, muito tímida, né? Traziam aquela interpretação textual em que o aluno já buscava informações que estavam dentro do texto, aqueles textos mais tradicionais que eram trazidos nesses vestibulares anteriores, né? Aqueles textos já tirados de romance, traziam muito pouco a questão de propaganda, trazia muito pouco a questão de charge. A gente começou a perceber uma certa mudança a partir dos anos 2000, mas quem trouxe essa mudança na interpretação de texto e na concepção de compreensão textual foi exatamente o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 1998 e, sobretudo, quando ele passou a ser um exame obrigatório para que você entrasse numa universidade, né, pública, e o Enem já vem trazendo essa perspectiva de interpretação textual de uma forma bem diversificada, de uma forma diferente, né? Então é interessante para a gente compreender como o Enem traz a interpretação textual nas suas provas e nas suas questões, né? Prestando atenção aqui nesse primeiro slide, o primeiro slidezinho aqui da nossa aula, tá certo? Que vem falando sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, tá certo? Acompanhe comigo aí no slide, uma definição bem simples, uma definição bem básica, tá certo? Mas é importante que você compreenda este processo, né? Creio eu que os professores de vocês nas escolas, aí nos cursinhos que vocês estão fazendo, já tenham trabalhado esses conceitos, porque são conceitos até relativamente básicos, mas que o Enem passou a trazer esses conceitos agora de uma forma muito forte, né? De uma forma muito presente nas suas provas, mantendo aí a relação entre textos de gêneros diferentes, né? Buscando aí a relação de gêneros artísticos diferentes dentro do texto, tá certo? Então vamos entender aqui como essa linguagem verbal, não verbal, tão trabalhada no Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente vai ver agora no nosso slide, né? Nós temos aí linguagem verbal, não verbal e mista, né? O que é exatamente a linguagem verbal? Né, para você que está em casa aí, olhando no seu computador, vendo direitinho, pode pesquisar em algum site, pode pesquisar no Google, mas aqui nós temos de uma forma bem resumida a linguagem verbal. O que é essa linguagem verbal, né? É aquela linguagem que utiliza a palavra escrita ou falada para estabelecer a comunicação, né? Um texto, uma pequena conversa com os amigos, são exemplos de linguagem verbal. Nós temos outros exemplos aí, ó, poema, notícia, letra de música,
carta. Então o que traz predominantemente ou iminentemente a palavra escrita ou falada para estabelecer essa comunicação. E é importante a gente compreender que a definição de texto a partir do Enem ela passou a ser bem mais diversificada. Ela já era diversificada antes na teoria, mas ela não era utilizada na prática em provas, né, de uma forma tão constante quanto passou a ser utilizada agora no Exame Nacional do Ensino Médio, né? E todo esse trabalho, todo esse trajeto que o Enem vem fazendo, utilizando textos verbais, né, linguagem verbal, linguagem não verbal, tá certo? É um trajeto que veio de forma muito qualificada para nós e para vocês que são alunos aí que vão precisar, obviamente, ter contato com mais gêneros textuais e com mais tipos textuais, tá certo? Então a linguagem verbal é exatamente essa, né? Essa linguagem que traz iminentemente a palavra escrita ou falada para estabelecer a comunicação. Lembrando que um texto, para estabelecer comunicação, ele precisa ter começo, meio e fim, na perspectiva de que ele inicia uma informação e conclui essa informação que vai ser passada para você, né? E um texto eminentemente verbal é isso aí, ó. Poema, notícia, letra de música, carta, enfim, tá certo? São os textos, exemplos, né, de textos que utilizam a linguagem verbal. E nós temos também, ainda seguindo aí no mesmo slide, a linguagem não verbal, que talvez seja aquela linguagem com a qual a gente tenha mais contato no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Obviamente, nós utilizamos a fala para nos comunicar de uma forma mais completa, né? Porém, os textos que a gente recebe aí de forma espontânea, propagandas, textos em jornal, né, placas de trânsito, são textos que utilizam uma linguagem não verbal. O que é essa linguagem não verbal? Acompanhe aí comigo. Utiliza os gestos, né, os sons, os símbolos e os ícones para conceder a comunicação, né? Uma pintura, um semáforo, uma placa de trânsito, né, são exemplos de linguagem não verbal. Utilizam eminentemente símbolos, signos, que não são signos em forma de palavras, são em formas de figuras, de imagens, de gestos, tá certo? De sons especificamente, né? Você vê que eu estou conversando aqui com vocês, ministrando essa aula para vocês, e a todo tempo eu estou gesticulando, né? Quando eu falo alguma palavra que exige uma gesticulação diferente, essa gesticulação vai, obviamente, nos ajudar, nos auxiliar nesse processo comunicativo, né? Você percebe que eu não utilizo apenas a linguagem verbal, oralizada, certo? Eu utilizo também esses gestos. As feições faciais, elas podem ser consideradas textos, se passarem uma informação completa. Os gestos que eu faço aqui com a mão são considerados textos, se passarem uma informação completa. Se eu faço o gesto assim, ó, legal, positivo, né, você percebe que eu passo uma informação inteira, eu passo uma informação que tem começo, meio e fim. É um texto porque estabelece comunicação, certo? E existem vários símbolos, vários signos, vários elementos que são meramente simbólicos, signativos, né, que são extremamente importantes para esse processo comunicativo e são, obviamente, considerados textos. Por quê? Porque transmitem a informação que tem começo, meio e fim. Transmitem comunicação, né? Então são exemplos ali, ó, de textos não verbais que você vai acompanhar comigo, né? Um juiz, um jogo de futebol, cartão vermelho, ele não precisa explicar, ó, o cartão vermelho é aquele cartão quando o jogador faz uma falta muito perigosa, uma falta que pode, sei lá, ser muito violenta, e aí a partir disso ele recebe cartão vermelho porque ele está expulso do jogo. Isso tudo é a carga de significado que o cartão vermelho traz. Ele não precisa explicar tudo isso, ele vai lá, apresenta o cartão vermelho, nós já temos uma informação com começo, meio e fim, a partir daquele símbolo, e essa informação com começo, meio e fim já é, obviamente, transmitida para nós por meio daquele símbolo que é o cartão vermelho. Nós temos ali, ó, uma outra figura que mostra uma floresta enorme, né? E em formato de pulmão, se você vai perceber aí, tá certo? E uma parte daquele pulmão ali, ó, sendo queimado, né? Como você está percebendo, né? Uma parte daquele pulmão devastado da floresta, né? Ele está dizendo o quê? A floresta, certo? Que ajuda na nossa respiração, né? A questão do gás oxigênio, de purificação do ar, né? Quando as florestas elas são derrubadas, elas são devastadas, vai poluir a natureza, vai transformar a natureza num ambiente inóspito para nós, né, e principalmente prejudicar inicialmente a nossa respiração. Por isso, ali o desenho de um pulmão, né, numa floresta no formato desse pulmão, né, transmitindo ali que se as árvores forem derrubadas, é um pouquinho do nosso pulmão, né, que vai se acabando ali naquele momento. Após essa imagem, nós temos ali a imagem super tradicional, né, de um banheiro feminino masculino, certo? Não precisa estar escrito banheiro dos homens, banheiro das mulheres, só aquele símbolo ali universal, já de uma certa forma transmite essa informação, né? E como eu falei para vocês, o legalzinho ali, essa imagem um pouco mais moderna, um pouco mais atual, o positivo, né, o curtir,
do Facebook, o curtir ali da internet, está sendo muito utilizado agora na linguagem do Facebook. Nós teremos aqui também uma questão sobre isso que eu vou trabalhar com vocês, tá certo? Uma questão sobre o Facebook, sobre a comunicação na internet, que também é um assunto muito trazido aí no Enem e que vocês vão achar muito prazeroso trabalhar esse assunto aqui, tá ok? E além da linguagem verbal e não verbal, obviamente nós temos a linguagem mista, com a qual também nós temos muito contato, né? As histórias em quadrinhos, algumas placas de trânsito, né? Alguns avisos, algumas propagandas trazem muito esse estigma do multiculturalismo. O que é o multiculturalismo? São culturas textuais, isso pode se estender para qualquer outro significado, mas como nós estamos falando de texto, né? O multiculturalismo são culturas, objetivos textuais, exemplos textuais diferentes, que vêm dentro de um mesmo corpo de texto, né? Você percebe ali, por exemplo, naquele quadrinho ali, né, uma linguagem escrita, verbal, tá certo? E a linguagem não verbal, que é o desenho, e as duas precisam estar casadas para que você entenda a informação, né? Nós temos aí uma linguagem de natureza signativa, de signos, de símbolos, certo? De desenhos, que é a linguagem não verbal, e a linguagem de natureza verbal. Então essas duas linguagens de culturas diferentes, certo? Por isso aí multicultural, multi no sentido de plural, tá certo? Estão presentes aí para nos transmitir essa informação. Nós temos ali também uma outra placazinha, né, que é proibido fumar, tá certo? Que é a mistura, digamos, de uma placa de trânsito com um cigarro, aquele que é proibido estacionar, mas ali está proibido fumar, então você percebe uma placa de trânsito de uma natureza diferente, com o desenho de um cigarro, com um texto escrito ali, é proibido fumar, né? Então você vê o multiculturalismo textual presente numa simples placa de aviso. E bem ali nós temos uma charge, né, escrito ali Senado, tá certo? Vários homens ali conversando, e tem ali, cuidado, homens manobrando, certo? Você percebe aí, de uma forma até bem presente, uma situação contextual nossa, atual aí, da política brasileira, né? Bem interessante aí nesse processo. Uma charge, né? Uma charge, ela tem essa tarefa, esse dever, essa função de fazer uma crítica, tá certo? Política, social, econômica, enfim, filosófica, certo? Fazer uma crítica, porém, com um toque de humor, com um toque de ironia, e utiliza também o multiculturalismo textual. A linguagem escrita com a imagem, desenhos mais modernos em perspectivas mais modernas, juntamente com a linguagem verbal, tá certo? Então você percebe aí que esses três tipos de linguagem, né, que é a linguagem verbal, não verbal e o texto misto, vão estar presentes de uma forma muito forte, muito marcante na sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tá ok? Eu queria que vocês, a partir dessas explicações, partissem aqui para a nossa primeira questão de hoje, tá ok? Que é a questão número 96 do Enem de 2014, tá certo? Uma questão de número 96 do Enem de 2014, ok? Professor Gandhi ali fazendo aqui os bastidores com a gente, né? Vamos lá, questão 96 do Enem de 2014. Acompanha aí comigo, nós temos dois textos. Ok? Nós temos aqui uma produção, uma vasta produção que está aqui atrás das câmeras com a gente, né? A produção hollywoodiana, viu, gente? Você que está acompanhando a gente aí em casa, né? Você não sabe aqui quantas pessoas tem aqui atrás para trabalhar o texto, para trabalhar a iluminação, essa câmera aqui, esse som legal que você tá recebendo aí em casa, e principalmente com o objetivo de mostrar para você a melhor preparação que a internet vai lhe oferecer, que é aqui no projeto No Enem. Acompanhe sempre, dê um joinha lá no YouTube, vá lá, se cadastre lá no YouTube, faça a sua inscrição no nosso grupo aí para que você receba todos os vídeos semanais com esses professores maravilhosos que estão passando por aqui, tá certo? Beleza, vamos lá. Então temos aqui dois textos, tá certo? Essa questão 96 do Enem de 2014, né? Dois textos de gêneros diferentes, de objetivos diferentes, né? Um texto é uma notícia, como você sabe, ela é meramente informativa. A notícia, ela é um texto do gênero narrativo. Por ser um texto do gênero narrativo, precisa apresentar, pelo menos em sua maior parte, as características do texto narrativo. Né, as características do texto narrativo devem ter narrador, personagem, referência de local, referência de data, um enredo, né? Então tudo isso existe numa notícia. Além da notícia, nós temos um outro texto, que é exatamente um anúncio publicitário, tá certo? Uma propaganda, digamos assim. A propaganda, como você sabe, tem esse intuito, esse objetivo de lhe convencer a fazer algo, de lhe vender uma ideia, lhe vender um comportamento, lhe vender um produto. Tem esse objetivo de convencer o leitor. Vamos acompanhar comigo a leitura aí do primeiro texto, tá certo? O primeiro texto diz o seguinte: 6 estados
zeram fila de espera para transplante de córnea. Perceba bem, o título desse texto ele já traz uma informação interessante, né? Informação esta que vai fazer você não se confundir com a respostinha que você vai procurar depois, tá certo? Vamos lá. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Até julho deste ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte conseguiram zerar esta fila, ok? Informação bem objetiva. Que informação é essa? 6 estados conseguiram zerar a fila de espera para o transplante de córnea. Professor, isso não é o título, não? Não, isso aqui não é o título da notícia, é a lead da notícia, tá certo? O que é a lead da notícia? A lead é aquele pequeno texto que vem antes da notícia principal, mas que já traz todas as informações mais importantes, né, pelo menos, do que vai ser colocado na notícia. Né? O lead traz todas as informações objetivas, claras, do que você vai encontrar na notícia mesmo, no texto maior. Esse texto maior vai trazer a notícia um pouco mais detalhada, mas o lead já traz a informação principal, tá certo? E aqui o segundo texto, um texto bem tranquilo, um ator muito conhecido aí, né? Da televisão brasileira, faz muita novela, peça de teatro, todo mundo conhece. E aí tem a frase, né? Seja o doador de órgãos, avise a sua família, certo? A propaganda, né, aí sobre a questão da doação de órgãos, estimulando, tentando convencer o leitor de que ele deve doar órgãos, que isso é uma prática importante, né, para a saúde do nosso país. Aí a questão traz o seguinte, ó, acompanhe o comando da questão comigo. A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Beleza, isso aqui ele afirmou. Tem um ponto final aí, ó. Abordam a questão da doação de órgãos. Beleza. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é uma prática muito comum no Enem. Relacionar dois textos de gêneros diferentes. Encontrar a relação de textos de gêneros diferentes. Antes da gente responder essa questão, vamos partir aqui para um próximo slide, que ele fala aqui, ó, interpretação textual do Enem, a relação entre texto e imagem. Acompanha comigo aí no slide, tá certo? A relação entre texto e imagem. Ultimamente, nos 3, 4 últimos anos do Enem, essa relação entre texto e imagem geralmente traz uma crítica social, uma questão da sociedade, uma demanda que esteja muito presente na sociedade, né? Então nós temos aí, ó, essa relação entre texto e imagem, ela pode aparecer de forma contraditória, né? O texto ou a imagem, um contradizendo o outro, tá certo? Ela pode aparecer de forma complementar, quando o texto complementa a imagem ou a imagem complementa o texto, tá certo? Essas são as relações mais comuns entre texto e imagem que apareceram no Enem nos últimos 4 anos, né? Ela pode vir de forma redundante. O que é redundante? Repetitivo, um repetitivo desnecessário, né? Quando a imagem já traz uma informação que já está no texto, né? Essa informação que está no texto, que foi trazida pela imagem, é uma informação redundante, uma informação repetida, uma informação que não é necessária para esse contexto, né? Para esse momento, tá certo? Faz uma relação ou mantém uma relação indispensável, né? O que é essa relação indispensável? Quando a informação que está no texto é incompleta e a informação que vem na imagem serve para completar o que está no texto, né? Uma não existe sem a outra, tá certo? E uma relação discordante. Discordante é diferente de contraditório, né? Contraditório é contradizer. Discordante é trazer a opinião oposta, não necessariamente contradizer, trazer uma opinião contrária, negativar aquilo que foi afirmado antes, certo? E aí nós vamos voltar agora para a questão, para a gente entender qual é a relação que há entre a imagem, né, a propaganda, e o texto que está sendo colocado aí para vocês, que está sendo apresentado nessa questão 96 do Enem de 2014. Vamos lá. Retornando ao comando, né? A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é, item A, contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. Veja bem, quando ele diz que a relação entre o cartaz e a notícia é contraditória,
né? Na verdade, ele está equivocado aqui, não é uma relação contraditória, tá certo? Um não está contradizendo o outro, não está negativando o outro. E quando ele fala aqui também, ó, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos. Ele não falou que o país superou essa necessidade. Ele disse aqui que apenas 6 estados, ou mais 6 estados, zeraram a fila de espera para o transplante de córnea. Por isso que eu disse para vocês, guarde essa informação que vai ajudar na resolução da questão, tá certo? Veja bem que o Enem gosta de trazer em alguns itens explicações, né, ou respostas que podem confundir o aluno que vai fazer a prova, né? Não necessariamente esse item está completamente errado, porque ele pediu aqui a relação entre um texto e outro. Eu posso dizer que o país reduziu, né, essa necessidade de doação de córneas, né, de doação de órgãos, porque, obviamente, 6 países, 6 estados zerando a fila, né, da doação de órgãos, faz com que o país reduza bastante, no âmbito geral, essa necessidade de doação de órgãos. Mas quando ele diz que a relação aqui entre o texto e entre o primeiro texto e o segundo texto é uma relação contraditória, ele já se equivocou. Vamos ao item B. Diz que a relação é complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Exatamente, a resposta aí é o item B, tá certo? O item B, ele diz aí que é uma relação complementar de fato. O cartaz complementa a notícia, né? Esse cartazinho aí traz, obviamente, uma propaganda tentando te convencer a ser um doador de órgãos. No final ele ainda coloca lá, avise a sua família, né? Não basta só você dizer que é um doador, você tem que avisar a sua família. Porque depois que o camarada morreu, né, como é que ele vai dizer que é um doador de órgãos? Tem que avisar a família dele antes. Tá? Então esse cartaz aqui é para lhe convencer de tudo isso. E ele traz uma relação, ou mantém uma relação de complementariedade com relação ao primeiro texto. O item correto aí é o item B, você já assinala aí, tá certo? Mas vamos ver por que os outros itens estão errados. Ele diz aqui o seguinte, ó, o item C, a relação entre o cartaz e a notícia é uma relação redundante, na verdade não é, né? Você percebe que é de complementariedade, né? Que a informação que é trazida no cartaz não é a mesma informação que é trazida na notícia, porém o tema, tanto de um quanto de outro, é o mesmo que essa questão da doação de órgãos, tá certo? Item D, é uma relação indispensável. Será, quando ele fala indispensável, quer dizer que uma depende necessariamente da outra. Quer dizer que o texto 1 depende necessariamente do texto 2. E não é isso que a gente encontra aqui nessa relação entre os dois textos, tá certo? Perceba que eu consigo compreender muito bem a informação de forma completa, certo? De forma tranquila, né? Bem razoável, se eu ler apenas o texto, ou se eu lesse apenas o cartaz, tá certo? Então dá para eu compreender bem a informação que cada um quer passar de forma independente uma da outra, tá ok? E o item E diz que é discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doação de órgãos, e essa aqui está completamente errada. Eles não apresentam posições distintas, apresentam posições de complementariedade e a mesma posição, com a mesma ideia, tentando nos estimular, obviamente, a fazer essa doação de órgãos, tá ok? Então a resposta correta no item B, aliás, a resposta correta nessa questão é exatamente o item B. Assinale o item B aí, você que está acompanhando a nossa aula em casa, tá ok? Vamos lá, galerinha, vamos partir aqui agora para a próxima questão, tá certo? Vamos aqui à próxima questão, a questão 97, tá ok? Do Enem de 2014, e ele traz aqui uma música. Olha aí, gente, a música, ela é muito recorrente na prova do Enem, certo? Se você colocar aí na internet, procurar quais foram os artistas, os compositores que mais caíram na prova do Enem de 98 até 2015, você vai encontrar uma lista de aproximadamente 50 artistas da música popular brasileira, tá certo? Que estiveram presentes com suas letras na prova do Enem, letras essas que vão ser cobradas em todas as áreas, viu? Porque nós tivemos letras de música que foram cobradas desde a área de matemática, a área de ciências da natureza, a área de linguagens e códigos, a área de ciências humanas e também na redação. Então veja que a música, por se tratar de um texto muito comum e muito presente no nosso cotidiano, né, pelo fato da música ser o gênero artístico mais contemplativo, dificilmente você encontrar alguém que diga que não gosta de música, né? Então a prova do Enem inteligentemente traz esse gênero textual, esse gênero artístico para dentro da prova, para colocar o aluno inserido nessa realidade, ou para inserir a realidade da prova ao cotidiano do nosso estudante, do estudante aqui no Brasil, tá certo? Então veja aí, nós temos uma música com a letra de Antônio Barros e música de Luiz Gonzaga, tá certo? É Olha Eu Aqui de Novo, né? Olha Eu Aqui de Novo é o título dessa música, que também foi o título do disco do Luiz Gonzaga em 1967, tá certo? É um baião, um chachado
né, que foi lançado nesse ano de 1967 pelo Luiz Gonzaga, e a letra aqui é o seguinte, ó: olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo pra chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu tô aqui com alegria, certo? Só um detalhe interessante, gente, esse texto aqui ele traz de uma forma muito legal, muito bacana, né, essa variação da identificação do vocabulário regional, tá certo? Traz um vocabulário bem regionalizado, né, dentro da nossa linguagem nordestina, tá certo? Que todos nós conhecemos, muito presente nas músicas de Luiz Gonzaga, é muito presente também nos cordéis de Patativa do Assaré e muitos outros artistas nordestinos que nós temos Brasil afora. Né, ele traz aqui, ó, no penúltimo verso, isso aqui, ó, vai, chama Zabé. Zabé, na verdade, é Isabel, tá certo? Mas aqui dentro de uma linguagem nordestina. Chama Raquel. Raquel é Raquel, como vocês conhecem, que vocês sabem. Né, ele, de uma forma bem forte, numa marca bem característica, tentou imprimir aí essa linguagem, essa identificação do vocabulário nordestino, essa linguagem nordestina carregada nossa, e é isso o que a questão vai trazer para nós. Olha aí o que o comando da questão fala, gente. Perceba. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural brasileiro. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele quer que você identifique o verso que singulariza, né, que nos mostra, nos evidencia essa característica do falar popular regional. Quem tem um falar popular regional muito característico na arte brasileira é o nordestino. Muito mais característico do que o do sul, do que o mineiro e do que o do norte. Né? O falar nordestino, ele é identificado em qualquer lugar, tá certo? Então ele quer que você identifique qual é o verso que traz, de uma forma muito clara, muito objetiva, esse falar popular regional nordestino. Estamos falando aqui de Luiz Gonzaga, tá certo? Olha o item A. Isso é um desaforo. Não temos nenhuma palavra aí que seja característica aqui do Nordeste, né? Digamos que a palavra desaforo seja uma palavra mais utilizada aqui, apesar de eu achar que não, mas não é uma linguagem muito singular aqui do nosso Nordeste, tá certo? O item B, diz que eu estou aqui com alegria, né? Alguns alunos podem confundir esse item B ou até marcar de forma equivocada por conta do tou, mas o tou é somente uma variação fonética, né, do verbo estou, tá certo? Não é necessariamente uma linguagem característica nordestina. Esse tou ele é compreendido em qualquer lugar do país, é utilizado em qualquer lugar do país, não é uma marca linguística nordestina, tá ok? Nós temos aqui o item C. Vou mostrar para esses cabras, olha só, vou mostrar para esses cabras. Para esses cabras, a expressão cabra significa, aqui no Nordeste, homem, pessoas, né, gente. Vou mostrar para esse pessoal, vou mostrar para essas pessoas, vou mostrar para esses homens. É tanto que nós temos uma expressão aqui no Nordeste muito comum, que é cabra da peste. Né? Cabra da peste é o camarada nordestino, forte, aguerrido, né? Aquele que não se deixa abalar por qualquer desafio, por qualquer dificuldade, tá certo? Então perceba que o item C já traz aí uma marca bem singular de identificação do vocabulário regional nordestino, então você assinala aí, obviamente, o item C. Professor, eu tenho 2 itens aí para olhar, então deixa o item C na reserva, vamos ver aqui os outros. Item D. Vai, chama Maria, chama Luzia. Olha só como é interessante, ó. Se ele colocasse o outro verso, vai, chama Zabé e chama Raquel, eu poderia dizer sim que é uma variação aqui nordestina, né, que traz uma marca, né, de nordestinidade aí nesse verso, tá certo? Mas não, né, o item aqui nos trouxe o verso que traz uma marca nordestina, digamos assim, tá certo? E o item é, vem cá, morena linda, vestida de chita. Professor, essa palavra chita é um tipo de tecido, né? Um tipo de tecido que compõe, digamos assim, as roupas que as meninas usam no Arraiá, no São João, né? Um tipo de roupa comum no Nordeste, não é uma marca linguística nordestina, tá certo? Quem traz essa marca da linguagem nordestina, tá certo? Do falar popular nordestino, é exatamente o item C, quando ele diz, vou mostrar para esses cabras, cabras significando homem, homens, né, pessoas, gente, todo mundo, tá certo? Então você vai assinalar aí o item C de cabra, tá certo? Assinale o item C, que é a resposta dessa nossa questão 97 do Enem de 2014, tá ok? Aproveite que você tá aí, né, assistindo a nossa aula, tá certo, gente? Faça lá o seu cadastro no YouTube, né, para que você possa receber
as nossas aulas aí semanalmente, possa ter acesso, dê lá o seu like, curta lá bonitinho, legal, né, para que a gente possa estar sempre levando esse trabalho aí à frente e contribuindo para a aprovação de todos vocês aí que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? No final desse ano e nos anos subsequentes. Você tem amigos aí que vão fazer o Enem na sua escola, amigos na rua, amigos no condomínio onde você mora, né? Compartilhe aí no seu Facebook, tá certo? Noenem.com.br, compartilhe no seu Facebook o nosso site. Esse é um projeto que está crescendo bastante com professores de qualidade. Nós estamos aqui para contribuir com a sua aprovação no Enem. Tá ok, galerinha? Vamos partir aqui agora para o próximo slide, tá certo? O próximo slide ele vem falando aqui de abordagens textuais, né? Algumas abordagens textuais que são comuns na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Estão sempre presentes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Quando nós falamos em abordagens textuais, né, a gente fala de abordagens semânticas. E o que é a semântica, professor? A semântica ela é aquela área do conhecimento, né, principalmente da linguística, que estuda o sentido das palavras e das expressões, estuda o significado, estuda o campo semântico, né, a teia semântica, a teia de sentidos entre as palavras. Uma palavra pode fazer parte ou deve fazer parte do mesmo campo semântico de outras, porque fazem parte ali de um campo de sentidos e de significados que mantém, digamos assim, uma mesma ideia ou até mesmo uma ideia opositiva, uma ideia de oposição, mas que fazem parte, né, do mesmo campo de sentidos, tá certo? Então o Enem, nos últimos 4 anos, eu estou fazendo questão de falar dos últimos 4 anos da prova do Enem, porque as provas do Enem de 2012, 2013, 2014 e 2015 tiveram, digamos assim, uma abordagem quanto à interpretação textual e quanto até outros assuntos mesmo, muito semelhantes, né, esses 4 anos. Então, vamos trabalhar com a ideia de que 2016 vai ser um ano que vai seguir essa mesma ideia, vai seguir esse mesmo direcionamento, né, porque é um direcionamento que vem dando certo, vem exigindo do aluno conhecimentos diferentes e vem exigindo do aluno principalmente a concatenação de conhecimentos das áreas, a famosa interdisciplinaridade. Nós teremos também questões aqui de interdisciplinaridade, né? Então ele vem trazendo aí, ó, abordagens textuais. Nos últimos 4 anos, o Enem fez abordagens textuais de cunho filosófico, né, de ideais filosóficos, né, da filosofia, tá certo? A filosofia que estuda aí comportamento humano, pensamento humano, né, as relações do ser humano, né, com o seu próximo, o pensamento do ser humano com relação à época em que ele vive, tá certo? Esses grandes pensadores da filosofia e de que forma esses pensadores da filosofia influenciaram, digamos assim, em contextos históricos, em contextos sociais pelos quais a humanidade veio passando, né? Então, muitos desses textos, dessas abordagens textuais do Enem, tiveram esse cunho filosófico. Além do cunho filosófico, também vem trazendo esse cunho sociológico, né? Uma abordagem sociológica. A relação do ser humano com a modernidade, a relação do ser humano com as mais diversas culturas que ele vive, as relações religiosas, né? As relações dentro da sua escola, as relações na sua cidade, no seu bairro, as relações políticas são abordadas aí, tá certo? Nessa questão sociológica. As abordagens textuais também de forma crítica, né, sempre trazendo um posicionamento de alguma referência aí em alguns temas, de forma crítica, tá certo, nas provas do Enem, com esses textos que são trazidos aí para a gente poder entender, compreender e fazer as questões de interpretação do Enem. Vem trazendo também abordagens líricas, sobretudo em poemas, né, com poemas e letras de música. A gente acabou de ver aqui uma letra de música numa questão do Enem, trazendo também abordagens irônicas e cômicas, tá certo, e abordagens didáticas, né, que é aquele texto que te explica, que tenta te ensinar um determinado assunto, tenta te explicar uma determinada noção de assuntos referentes aí na nossa prova do Enem. Essas são as abordagens textuais que o Exame Nacional do Ensino Médio traz para a gente e que nós encontramos de uma forma muito forte, numa marca muito presente nesses últimos 4 anos de Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então vamos lá, vamos partir aqui para a próxima questão, a questão número 100, tá certo? Questão número 100 do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. Né? Ele traz aqui um texto, tá certo, do Círio Pocente. Círio Pocente é um grande linguista brasileiro, um linguista moderno, tá certo, professor universitário, doutor em linguística, né, na Universidade de São Paulo, né, na Unicamp. Ele desenvolve seus trabalhos, sobretudo, no que diz respeito à análise do discurso, né, e análise do discurso, mais especificamente do discurso humorístico e do discurso da mídia, da imprensa, da política, né? Círio Pocente é uma grande referência aí na linguística mundial e, sobretudo, na linguística nacional aqui no Brasil. E ele traz um texto bem interessante que mostra muito bem qual é a abordagem que o Enem dá à gramática
dentro da prova do Enem. Olha só, estamos falando de interpretação textual, mas esse texto que vai ser interpretativo, que nós vamos precisar interpretar para responder, ele trata de um assunto relacionado à gramática. E esse assunto relacionado à gramática apresenta uma visão que o Enem adora abarcar na sua prova, abarcar nas suas questões. Leia comigo aí, ó. Só há uma saída para a escola, se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. Os estilos de contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Perceba que ele vem falando aqui que a língua portuguesa, que a gramática, que a língua que nós utilizamos para nos comunicar, tá certo? Ela apresenta nuances diferentes a partir do seu objetivo comunicativo. É óbvio que eu, ou você, aluno, né, como estudante ou como professor, quando eu estou dando aqui uma aula na televisão ou em sala de aula, ou dando aqui uma aula na internet, eu utilizo, claro, com certeza, uma linguagem um pouquinho mais apurada, procuro me trabalhar um pouquinho mais para não cometer alguns equívocos gramaticais no que diz respeito à gramática normativa, tá certo? Porém, ainda tenho dentro da minha linguagem uma carga muito forte da linguagem um pouco mais popular, da forma como eu converso com os meus amigos, né? Porque eu mantenho essa relação de bate-papo com você, com o meu aluno, com o estudante, você que está se preparando para o Enem, né? O aluno que está se preparando para um concurso, é uma conversa, né, bem de forma presente, ali frente a frente, né? Claro que numa mesa de bar, claro que quando eu vou cantar, porque eu também gosto de cantar, toco, enrolo um pouquinho aqui no violão, daqui a pouquinho eu vou tocar uma musiquinha para vocês aqui para a gente responder uma questão. E é óbvio que, dependendo do ambiente em que eu esteja, eu vou adaptar a minha linguagem, eu vou adaptar a minha forma de falar. Isso acontece também com os textos. Então eu não posso dizer que existe apenas uma forma correta de se comunicar, porque não é assim, né? Existem formas diversas que também são corretas, porém dependem, obviamente, do seu contexto comunicativo, do seu universo comunicativo. É como se a nossa linguagem fosse um guarda-roupa. Você abre aquele guarda-roupa e você vai escolher uma roupa, né, adequada ao espaço para onde você vai. Com a linguagem é a mesma coisa, né? Você abre ali aquele guarda-roupa, se eu for para uma entrevista de emprego, eu vou utilizar uma linguagem X, se eu for dar uma aula, eu vou utilizar uma linguagem X, né? Se eu for conversar com os meus amigos no shopping, eu vou utilizar uma outra linguagem, e assim sucessivamente, tá certo? É óbvio que, assim como as roupas, né, você não vai pegar, por exemplo, o seu calção de banho e vai para um casamento. Você não vai fazer isso. Né? Da mesma forma como eu não vou utilizar a mesma forma como eu falo com os meus colegas na rua, né, indo dar uma aula, ou você indo para uma entrevista de emprego, né, ou ministrando uma aula aqui pela internet, que está o mundo todo aí presenciando a nossa aula, esse momento aqui de descontração e de conhecimento com vocês, né? Então perceba que a gente vai utilizando as linguagens, obviamente a partir do nosso objetivo comunicativo, sabendo que a língua portuguesa, sabendo que a nossa linguagem a gente vai utilizar, claro, e obviamente uma linguagem mais ou menos apurada, mais ou menos trabalhada na perspectiva da gramática normativa, tá certo? Dependendo da ocasião em que a gente vá se comunicar, né? Foi mais ou menos isso o que o Círio Pocente tentou mostrar para a gente aqui no seu texto. Vamos ao comando da questão. Olha só. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Exatamente. Né? Isso aqui ele afirmou. Né? Aí ele fala, assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Perceba, ó, ele afirmou que o Círio Pocente disse que não existe apenas um único português correto. Beleza. Não é só Círio Pocente que defende essa ideia. Marcos Banho também defende essa ideia. Inclusive, uma dica de livro para vocês é do Marcos Banho, Preconceito Linguístico. Né? Leia um livro pequenininho, fininho, mas muito bacana para que você compreenda, né, esse processo aqui da adequação linguística na perspectiva da sociolinguística. Tá ok? Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, implica a partir do posicionamento de Círio Pocente em que, item A, descartar as marcas de informalidade do texto. Ora, para você dominar a língua portuguesa, você precisa descartar as marcas de informalidade. Eu acabei de dizer para você, né, que as formas de nos comunicarmos, né, as formas que a gente vai interagir com as pessoas, com a sociedade, com as situações em que a gente vai se colocar, elas vão se adequar, a nossa linguagem vai se adequar a essas formas de comunicação. Né? Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu me comunico de uma forma, se eu converso com a família, eu me comunico de outra. Não necessariamente, para que eu domine o português, eu preciso descartar as marcas de informalidade, né? De forma alguma.
Eu preciso dominar o português para me comunicar com uma criança, para me comunicar na mesa de bar, para me comunicar ministrando uma aula para vocês, né? Quando eu vou conversar ali na mesa de bar, quando eu vou conversar com os colegas na esquina, certo? Eu converso ali, bato aquele papo legal, bacana, domino a língua portuguesa, mas eu não preciso necessariamente descartar a informalidade da língua, porque naquele momento, naquele ambiente, naquele espaço, a informalidade ela se faz até necessária. Seria muito chato se eu quisesse falar apenas aquele portuguesinho correto, seguindo todas as normas gramaticais, tudo bonitinho, né? Por quê? Porque naquele momento ali exige de nós a informalidade mesmo, né? Para que a comunicação seja mais completa. Então não é o item A. Para você dominar a língua portuguesa, você não precisa descartar as marcas de informalidade. Pelo contrário. Item B. Para dominar a língua portuguesa, você precisa reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, para que eu domine o português, toda produção textual que seja de circulação ampla deve dominar o emprego da norma padrão. Isso aqui está totalmente equivocado. Se assim fosse, a literatura regionalista não seria uma literatura tão representativa, que utiliza as marcas de oralidade nordestina. Se assim fosse, os cordéis de Patativa do Assaré não seriam esse sucesso no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, e Patativa do Assaré não seria uma referência da nossa literatura popular, né? Utiliza marcas nordestinas da oralidade nordestina. O que seria da música nordestina, que também é um texto, né? Se eles apenas resguardassem o emprego da norma padrão, né, sem aquela nuance da linguagem nordestina, como na música do Luiz Gonzaga, que a gente acabou de ver na questão anterior, tá certo? Então perceba que para você dominar o português, você não precisa reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, não. Pelo contrário, você pode usar, dependendo do seu objetivo textual, a linguagem mais informal ou regional, tá certo? Item C. Para que eu domine a língua, eu preciso moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. É óbvio que não. Quer dizer que para eu dominar a língua eu tenho que falar igual o jornalista? Não. Né? Se você pegar um jornalista numa entrevista, o jornalista mesmo sendo entrevistado, você vai perceber que ele fala muito diferente, né, de quando ele vai apresentar um telejornal, de quando ele vai apresentar um jornal, porque ali exige dele um objetivo comunicativo diferente. Como exige dele esse objetivo diferente, ele precisa ser compreendido pelo maior número de pessoas. Então ele vai utilizar ali uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem um pouco mais direta, uma linguagem que usa poucas figuras de linguagem, né, para não atrapalhar, digamos assim, a compreensão de quem está ali assistindo o telejornal ou lendo uma notícia no jornal. Por isso que eles utilizam uma linguagem mais formal quando estão produzindo aqueles textos. Mas no seu cotidiano não. No seu cotidiano ele se comunica de forma mais tranquila, utiliza uma linguagem mais informal, digamos assim, menos objetiva, utilizando mais figuras de linguagem, certo? Utilizando mais recursos comunicativos. Portanto, para que você domine a língua portuguesa, você não precisa necessariamente moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Pelo contrário, né, o texto vem trazendo exatamente o contrário disso. E qualquer nuance comunicativa, né, mais ou menos gramaticalizada, mais ou menos popular, é um domínio do português para aquele contexto de comunicação. Item D. Para que você domine o português, você precisa adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Olha aí, exatamente isso. Né? Para que você domine o português, você adequa as formas da nossa língua, as formas de comunicação, aos diferentes tipos de texto, aos diferentes tipos de contexto, como os textos têm objetivos diferentes, como os textos atingem a públicos diferentes, você vai poder, claro, adaptar a sua linguagem, a língua portuguesa, no caso a língua que a gente fala, claro, né, a esses objetivos comunicativos, podendo ou não utilizar uma linguagem mais regional, mais formal, menos informal, menos formal. Então o item D é o nosso item correto, mas deixa ele na reserva aí porque eu tenho o item E ainda, ó. Para que eu domine o português, eu preciso desprezar as formas da língua previstas pela gramática e manuais divulgados pela escola. Também não, né? Nem para muito, nem para pouco. Eu não tenho que desprezar totalmente a gramática, mas eu não tenho que necessariamente só seguir a gramática. Eu tenho que adaptar a minha linguagem ao contexto comunicativo, ao objetivo comunicativo, podendo ser mais formal ou mais informal, tá ok? Então o item correto da nossa questão 100, né, do Enem de 2014, é exatamente o item D de dado, certo? Aí ele traz nessa questão aí conceitos da sociolinguística, da adequação linguística, da variação linguística, dentro de uma perspectiva ampla do estudo de sociolinguística. Se você tem interesse por esse assunto, pesquise aí Círio Pocente e Marcos Banho, que são grandes referências aí na questão da sociolinguística, tá ok? Beleza? Ótimo, galerinha. Vamos partir aqui para o nosso próximo slide. Professor, a gente tem uma dúvida aqui, tá? Opa.
Uma dúvida? Vanessa Santos e do William, né? A mesma. Professor, como se caracteriza o texto irônico / cômico e qual a maneira ideal de interpretá-los? Pronto, a maneira ideal de interpretá-los, nós teríamos de ter um exemplo aqui. Mas eu vou explicar para vocês exatamente o que é o texto cômico e o que é o texto irônico, né? Os meninos escutam aqui quando a pergunta, quando você fala? Pronto. Né? O que é o texto cômico e o texto irônico? O texto cômico é aquele texto que traz comicidade, traz humor, né? Que é engraçado, certo? Um texto cômico pode ser também irônico. O que é o texto irônico? O irônico é uma figura de linguagem, né? A ironia, que afirma algo, mas na verdade quer dizer o contrário. Né? Geralmente um texto irônico é engraçado, tá certo? Vou usar um exemplo aqui de ironia. Né? Imagine que você está na sua sala de aula ali, tudo bem, o professor está entregando a sua prova, tá certo? Aí o menino vem para receber a prova dele, a nota dele foi 2. 2 é uma nota baixa, né? 2 para 10, 2 é uma nota muito baixa. Aí na hora que o menino recebe a prova, o professor fala, ô menino inteligente. Na verdade ele está querendo dizer o quê? O oposto, o contrário, ele está sendo aí irônico, né? Está utilizando da ironia. Foi uma ironia engraçada nesse contexto? Sim, de repente foi, né? Mas não necessariamente é um texto cômico, aí é irônico, né? A ironia é exatamente essa forma comunicativa de afirmar algo, mas na verdade por trás eu estou querendo dizer exatamente o contrário, né? O camarada chega ali na frente do gol, recebeu a bola, chutou pra fora, só tinha ele e a trave. Aí o camarada fala, ô craque, rapaz, é um Romário, né? Na verdade tá querendo dizer o contrário, tá certo? Tá querendo dizer o oposto, tá utilizando aí da ironia. E o texto cômico é o texto que traz humor, que traz comicidade. As charges são irônicas e cômicas ao mesmo tempo, tá certo? Então existem muitos textos que são também cômicos, que é esse texto do humor. A piada é um texto que vem sendo abordado em alguns vestibulares, não tanto no Enem, tá certo? E é um texto cômico. Dependendo do tema que ela trate, ela pode ser também um texto irônico, né? Mas perceba bem que é uma nuance distinta, né? Ironia é afirmar algo, mas querer dizer o contrário, e cômico, né? Comicidade, é humor, é ser engraçado, né? Provocar riso, provocar o sentimento de riso, de alegria, tá certo? Beleza? Espero ter respondido aí para vocês. E a gente vai preparar posteriormente aqui uma aula sobre figuras de linguagem para vocês. E a nossa próxima aula de língua portuguesa vai ser somente sobre crase, tá certo? Para você que tem dificuldade aí de identificar, de utilizar a crase, nós vamos fazer uma aula especial sobre os principais tipos de crase. Eu vou explicar para vocês aqui bem direitinho como é que você identifica se deve haver ou não uma crase e como você vai utilizar, né, esse aspecto gramatical aí nos seus textos, sobretudo na sua redação. Esse que é um grande calo nos pés aí dos alunos, né, a dificuldade dos alunos aí na redação de utilizar a crase. E eu vou trabalhar os conceitos de crase com vocês nas nossas próximas aulas, tá ok? Então vamos lá, vamos partir agora para a próxima questão. A gente já está com quanto tempo, hein? 50 minutos. Beleza, vamos tentar aqui acelerar um pouquinho mais para poder responder o máximo de questões possíveis. Temos aí 1 hora, né? Para a gente completar aqui o nosso momento. Beleza, vamos partir aqui para a próxima questão, que é a questão 106. Vou tentar responder ela de um pouquinho mais rápido, a gente partir para as últimas questões. A questão 106 do Enem de 2014 traz aí um quadro do Iotti, né? O Iotti, ele é um jornalista, cartunista brasileiro, é o Carlos Henrique Iotti, tá certo? Jornalista muito conhecido e cartunista também, faz muita charge, enfim, ele é bem cômico no que ele descreve nas suas charges, tá certo? Ele traz aí um quadro, né, que faz uma paródia com o quadro Guernica, né, que é de Pablo Picasso. Para quem não sabe, o Pablo Picasso é um pintor espanhol que nasceu em Málaga, na Espanha, e veio a falecer em Notre Dame, na França. Tem gente que pensa que Pablo Picasso é francês porque ele morou muito tempo na França, né, durante praticamente toda a sua vida e toda a sua constituição artística, sua carreira artística como artista plástico, ele constituiu praticamente na França. Tem gente que pensa que ele é um pintor francês, mas na verdade não é. Ele é um pintor espanhol que morou na França durante muito tempo, veio a falecer também na França, e ele pintou esse quadro Guernica, né, que é um quadro que retrata o bombardeio, né, que os fascistas alemães e espanhóis fizeram à cidade de Guernica. Isso causou muita revolta em Pablo Picasso. Ele pintou esse quadro, que veio a ser publicado no Museu Nacional da França em 1937, tá certo? E hoje esse quadro está no museu em Madrid, lá exposto. Quem tem o privilégio de ver as pinturas de Pablo Picasso aí, confira, pesquise na internet e veja direitinho. Vamos ver qual foi a relação que o Iotti fez aí entre uma charge, né, um momento jornalístico aqui cômico, tá certo? E o quadro Guernica, que retrata uma situação catastrófica que aconteceu na cidade de Guernica, na Espanha. Olha só, na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto.
Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, veja bem, ó, o comando da questão já diz que há uma relação, uma comunicação entre a charge e o textozinho lá, entre o quadro, e o texto verbal que está lá em cima no balãozinho, tá certo? Perceba, ó, a charge foi publicada no período do Carnaval, tá certo? Guernica trata de uma situação de guerra, né, um quadro dramático, como ele fala aqui, e ele diz aqui o seguinte, ó, no quadro, preste atenção aí. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Não precisa mais ser só no feriadão. Agora, qualquer dia, principalmente as grandes capitais, nas grandes cidades, o trânsito é muito complicado. É, de fato, um quadro dramático. Essa expressão quadro dramático já mantém relação com esse quadro Guernica de Pablo Picasso, né? Era um quadro dramático, o quadro original que ele pintou, que falava de uma situação de bombardeio. Como é um quadro dramático, o trânsito nas grandes cidades e, sobretudo, aqui no período do feriadão, no Carnaval, que é o que ele traz aqui pra gente no quadro. Então ele mantém essa relação. Quadro dramático porque ele fala de um quadro dramático porque o quadro de Pablo Picasso pintou uma situação dramática, um cenário dramático, e quadro dramático nessa comparação do trânsito nas grandes cidades, sobretudo no feriadão. Então, quando ele fala, ó, além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar. O que ela explora para estabelecer esse diálogo? Né? Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. Quando ele fala aqui, ó, uma referência ao contexto, perceba, o contexto das duas situações aqui não é o mesmo, não. O contexto do Pablo Picasso era um contexto de guerra, o contexto de Iotti era um contexto de carnaval. Quando ele citou quadro dramático, utilizando o mesmo quadro de Pablo Picasso, ele está falando aqui que é uma situação ruim o trânsito. Porém, não é ruim, claro, obviamente, quanto a sua cidade ser bombardeada. Então, o contexto do quadro e o contexto da charge não são os mesmos, né? Item B. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado, tanto pelo pintor espanhol, quanto pelo chargista brasileiro. Olha só, o item totalmente equivocado. Né? O pintor espanhol, Pablo Picasso, ele não falou em momento algum de trânsito, não. Eu expliquei para você o contexto histórico dessa pintura desse quadro. Tá certo? Então, essa informaçãozinha aí, quando diz que o pintor e o chargista falam de um tema atual, tá certo? Já anula esse nosso item B, tá ok? Item C. Um termo pejorativo, trânsito. Isso aqui já anula o texto. Trânsito não é termo pejorativo. É um termo gramaticalizado, dicionarizado, não é utilizado para diminuir, né, para desqualificar nenhum tipo de contexto, nenhuma situação. Então não é pejorativo. Né? Então o item C você também anula aí. Item D, uma referência temporal, sempre, no caso aí, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. Também não é o item correto. Né? Ele não trata aqui de situações de tragédia do quadro Guernica em comparação com a charge. A charge ela não traz uma situação de tragédia. A charge fala, obviamente, do trânsito no carnaval, do trânsito nas grandes cidades. Não é uma tragédia. A tragédia é o quadro original, Guernica, tá certo? Obviamente, por exclusão, nos sobrou aí o item E, uma expressão polissêmica. Quadro dramático, olha só, polissêmica, tem vários sentidos, ou tem pelo menos mais de um sentido. Né, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Exatamente, ó, o quadro dramático é a obra pictórica, né, a obra retratada por Pablo Picasso, foi um quadro dramático, o bombardeio da cidade, né, que veio a se tornar um quadro mesmo propriamente dito dramático, né, no quadro que ele pintou, Guernica. E também é um quadro dramático no sentido de cenário dramático, universo dramático, esse trânsito brasileiro, tá certo? Portanto, veja aí, uma comunicação em textos diferentes, uma comunicação aí de charge com uma obra artística, uma obra de artes plásticas, né, de momentos aí distintos e diferentes, coisa que o Enem adora fazer, né? Colocar gêneros textuais diferentes em comunicação um com o outro, em relação um com o outro, para que você, aluno, leia e aprenda a identificar as informações que vão ser pedidas lá no comando e consiga desenvolver uma prova aí da melhor forma possível, porque o Enem, ele não procura colocar casca de banana ou dificultar a vida do aluno. Apesar de exigir muita leitura, aquele aluno que tem perspectiva de leitura, aquele aluno que tem propriedade na sua leitura, ele com certeza vai fazer uma ótima prova do Enem em todas as áreas.
Beleza? Bom, devido ao nosso tempo, a gente vai aqui partir agora para uma questão. É a questão Agora, cadê a questão, rapaz? É muito papel, viu, gente? Aqui é papel demais, né? Pra gente preparar aqui uma aula para vocês, é trabalho, viu? Para mostrar para vocês o nosso compromisso aqui com esse aprendizado de vocês e para que vocês sejam aprovados aí na universidade pública, tá certo? A gente estuda muito, se prepara bastante, prepara material, é toda uma estrutura para que aqui no enem.com.br você tenha essa melhor preparação, tá certo? Então vamos aqui à questão do vestibular, desculpa, do Enem de 2012, tá certo? O Enem de 2012 está lá na penúltima folha do nosso material. Estou falando aqui a penúltima folha para a nossa produção aqui atrás, que fica aqui correndo aqui. Pronto, vem dizendo aqui, a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias 2012. Tem um texto aí, a minha vida é andar por esse país, uma música. Certo? Também, de novo, do Luiz Gonzaga, ó, em outro ano, tá certo? E em outra área. Né? Deu para encontrar aí? Não. É 112. Não, é o vestibular de 2012, tá certo? Tá na penúltima folha do arquivo. O número da questão? Não tem o número não da questão. Penúltima folha. Pronto, beleza. Aí na penúltima folha, vamos lá, nós temos aí uma prova, a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Professor, o senhor vai explicar interpretação textual, está explicando interpretação textual, ministrando uma aula de interpretação textual, mas vai trabalhar uma questão de ciências humanas e suas tecnologias. Eu disse para vocês no início da nossa aula aqui, né, você lembra, que a interpretação textual está presente, ela permeia todas as áreas do conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então, essa questão aqui de ciências humanas e suas tecnologias, ela apenas exemplifica uma situação de que, tanto para as outras áreas, você vai encontrar questões interpretativas, que só com a interpretação você consegue resolver, tá certo? Então, perceba aí, ó. Uma letra, né, de uma música do Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Talvez uma das músicas mais conhecidas de Luiz Gonzaga, tá certo? E ele traz aqui o seguinte, ó. Olha só o comando da nossa questão. A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam olha só, elementos identitários, elementos de identidade, que representam o quê? Olha como essa questão de ciências humanas é interpretativa, utiliza a interpretação textual. Esses elementos identitários representam a valorização das características naturais do sertão nordestino. Esse trecho aqui da música não traz essa valorização das características naturais. Ele fala só que é no sertão, né, de andar por esse país. Tá certo? Não fala especificamente das características do sertão, né, das características físicas ali, geográficas, né, da natureza do sertão nordestino, não. Né? Ele diz aqui que a vida dele é andar por esse país para ver se um dia descansa feliz, tá certo? Então o item A não trata, né, o item A está equivocado, certo? Está errado, ele não fala da valorização das características naturais do sertão nordestino, de forma alguma. Item B, denúncia da precariedade social provocada pela seca, também não. Em nenhum momento desse trecho ele fala que ele resolveu andar pelo país para escapar da seca, né? Seria aí no caso um retirante, não. Né? Ele diz que a vida dele é andar pelo país porque ele quer descansar feliz. Luiz Gonzaga era um cantor, né? Viajava o país inteiro, viajou o mundo todo. Luiz Gonzaga fez show no Japão em 1979, só para você ter ideia. Né? Você imagine ele chegando lá de gibão, aquele gibão dele que é aquela roupa típica do cangaceiro, né? Chegando lá de gibão, tá certo? No Japão, e com a sanfona, que era um instrumento extremamente exótico, né, naquela época. E foi lá no Japão cantar o forrozinho nordestino, o forrozinho nosso aqui, né, muito típico do Ceará, do interior da Bahia, de Pernambuco, né, das cidades da região nordestina. Né? Então veja como é curioso aí essa informação sobre Luiz Gonzaga. Para quem ainda não sabe, os Beatles quase gravaram a música de Luiz Gonzaga, viu, gente? Pode pesquisar isso aí direitinho, né? Era a música Asa Branca, né? Ficou aí na pelinha para entrar no CD dos Beatles aí, mas não ficou. Obviamente com uma versão em inglês, uma versão mais tendenciada para o rock, mas aí a gente não teve aí esse prazer de ver os Beatles cantando Asa Branca, que é a música mais conhecida de Luiz Gonzaga e é obviamente o hino do Nordeste, né, o nosso hino aqui nordestino, tá certo? Vamos aqui ao item C. O texto trata da experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Olha aí.
né? O migrante é aquela pessoa que fica migrando de um lugar para o outro, mudando de um lugar para o outro. Ele não fixa raiz em um lugar apenas, né? Ele viaja, ele conhece povos diferentes, conhece pessoas diferentes. Como ele está falando aqui do Nordeste e do Brasil, ele trata exatamente disso, né? Da experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante, né? A minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Guarda recordações de onde ele passou, né? Anda pelos sertões e os amigos que ele deixou em todos os lugares. Então ele vem contando as experiências dele, né? A partir dessa migração dele pelo país inteiro, uma vez que Luiz Gonzaga tocou em todo o Brasil, tá certo? Então é o item C de casa, ok? Beleza? Né? O item D, quando ele fala profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras, o texto não trata disso, né? E o item E, discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos, né? O item E também, o texto não trata disso, então a resposta correta é o item C, ok? Bom, eu queria partir com vocês aqui para a última questão, certo? Essa questãozinha tá aí na mesma folha, que vem com a letra da música dos Titãs, né? Marvin, dos Titãs, tá certo? E eu queria aqui só cantar um trechinho dessa música para vocês, com meu violão, preparei aqui toda uma estrutura de som, né? Fizemos aqui um ensaio aqui grande aqui, todo mundo vai cantar comigo aqui na produção, né, dessa nossa aula de hoje, tá certo? Trouxe aqui o meu violão estilo sertanejo, vou pegar aqui o violão. O professor Michael Gandhi já tá ali, já balançando a mãozinha, disse que vai cantar também, tá certo? A música Marvin. Quem quiser baixar agora o som, pode baixar, não tem problema. Eu vou cantar aqui só um trechinho da música para a gente poder dar um ar aqui um pouco mais alegre, um pouco melhor, e finalizar aqui essa nossa aula de hoje, tá certo? Com música. Marvel dos Titãs. Desculpa, tem um errozinho aqui. Vamos lá. Marvin dos Titãs. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar, mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei meu pai e disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Só um trechinho aqui pra vocês, certo? Vou deixar aqui um pouquinho aí do meu talento, né? Gosto muito de tocar violão, a música está muito relacionada à literatura, está muito relacionada a texto, né? Então sempre eu gostei muito de música, por estímulo do meu pai, da minha mãe, da minha família, né? Eu procuro trazer um pouquinho disso para as minhas aulas também, e quis aqui trazer um pouquinho para vocês, né? Poderem compartilhar aí desse repertório da década de 80, é importante que vocês tenham contato com todos os gêneros musicais e todos os tipos de música aí que o nosso país tem, tá certo? Vamos partir aqui para a questão, para a gente finalizar, vamos lá. Partir para a questão para a gente finalizar aqui o nosso momento de interpretação textual de hoje. Veja aí na última folhinha, vamos colocar aqui agora essa questãozinha aí que fala... Deu certo aí a questão? Vamos lá. A música, claramente, a música dos Titãs, Marvin, né? Se você ler aí a letra, você vai ver que claramente ela traz elementos característicos de textos narrativos, né? Quais são os elementos característicos do texto narrativo? Quais são os elementos básicos da narrativa? Todo texto narrativo apresenta personagem, apresenta narrador, apresenta referência de lugar, referência de tempo e um enredo, né? Um enredo que é exatamente a história acontecendo, né? As ações ali dos personagens, as nuances de cada personagem, tá certo? Beleza. O personagem principal da história, que é Marvin, tá ok? Narra sua vida e apresenta ao leitor, ouvinte, situações que... Olha só, o personagem principal vai narrando, né? Ele apresenta que situações ao leitor ouvinte? Situações que trouxeram experiências de vida que o fizeram evoluir socialmente, embora as dificuldades fossem imensas. As situações de vida apresentadas a Marvin fizeram que ele evoluísse socialmente, ele mudou a sua condição social. Perceba que tem um trecho da música, sobretudo no refrão, né, que diz o seguinte, né? Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu quis o seu melhor, mas o seu destino eu sei de cor. Era o pai dele falando isso pra ele. O seu destino, Marvin, eu sei de cor. O seu destino vai ser igual ao meu.
né? Vai trabalhar feito um burro nos campos, vai cuidar dos seus irmãos mais velhos, daqui a pouco vai casar, mas não vai sair de onde você está, tá certo? Então a letra de música não traz essas experiências de vida que fizeram ele evoluir socialmente. Ele não evoluiu socialmente, né? Inclusive tem um trecho aqui que fala que ele queria jogar, mas perdeu a aposta. Que ele trabalhava feito burro nos campos. Que ele queria ir para a escola, mas ele não podia ir para a escola. Ele queria saber, mas nada para a escola ele podia ir, né? Porque ele tinha que trabalhar nos campos, cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos. Ele não evoluiu socialmente, tá certo? Item B, certo? Situações que demonstram que mesmo frente às adversidades, não havia necessidade de se transgredir nenhum aspecto da ordem social. Diz que o Marvin, em nenhum momento, mesmo frente a todas as suas dificuldades, não transgrediu aspectos da ordem social. Né? Na verdade, tem um pequeno trecho dessa música que fala que ele só via carne se roubasse um frango. Né? Então fala aí de roubo, só vê carne se roubar um frango, uma transgressão da ordem social, roubar. Certo? Mesmo frente às dificuldades, ou frente às dificuldades, ele teve que em algum momento transgredir a ordem social. Então o item B não é o item que nós queremos. Item C. Retratam cenas que tornaram quase impossível a ascensão social do narrador personagem, certo? Retratam cenas que tornaram quase impossível a ascensão social. Tornaram impossível, ele não ascendeu socialmente, tá certo? Não é o item C. Item D. Demonstram que Marvin sabia qual seria o seu destino e não tentou mudar esse quadro, tá certo? Na verdade, Marvin tentou sim mudar esse quadro, tá certo? Ele tentou mudar o quadro, né? E o item E. Expõe que o pai de Marvin... aí tem a palavra equivocado, mas na verdade não é a palavra equivocada, é a palavra correto, tá certo? Você baixar o material aí, ó. Expõe que o pai de Marvin estava correto quanto ao destino do filho, e ele de fato estava correto quando ele disse que Marvin, ele sabia o destino de Marvin de cor. Pois galerinha, muito obrigado, a resposta é o item E, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela audiência de vocês aqui no nosso projeto, o projeto No Enem, tá certo? Cadastre-se lá no YouTube, no nosso canal, para que você possa ter acesso aos nossos vídeos, dê o seu like lá, assista sempre, indique a outras pessoas, dê sugestões de assuntos que você queira assistir aqui uma aula com a gente aqui no projeto No Enem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa aqui é a primeira aula de um projeto que vai ter vida longa, tá certo? A primeira aula minha de português, né, de um projeto que vai ter vida longa. E agora vocês vão ficar daqui a pouquinho com o professor Michael Gandhi, tá certo? Eu sou o professor Maurício Manuel. Até a próxima, galerinha. Valeu!